o seu santo nome. Eu tenho tido o privilégio de ver o mar todas as vezes que eu quero, estou morando perto do mar, ouvir os pássaros, e a gente sente e percebe como eles glorificam o nome do Senhor. No último dia que a gente, não sei como foi o último dia que a gente estava lá, sábado, gente? Foi, acho que sábado de manhã, tinha uma revoada de pássaros, e era coisa tão linda. E eles estavam aqui embaixo, e eles iam rodando, até que eles ficavam bem pequenininhos lá em cima. E a gente percebe que, porque é tem umas correntes de vento que vai trazendo, levando eles igual pipa, sabe? Aí vai lá pro alto, e eu vejo ali eles glorificando o nome do Senhor. Acordar de manhã e ouvir uma calopsita cantando, ela está louvando o Senhor. Quando você vê as árvores se movimentando, eu não sei se vocês perceberam, mas nós tínhamos 2 pés de coqueirinho ali, e eles estavam horrorosos. Algumas pessoas falaram, quando quiser, vem que eu cuido. Ninguém veio. Mas eu e a pastora Aline falou, vamos arrancar esse negócio aí. E aí a gente vê que elas estão glorificando o nome do Senhor. De uma semana para outra, começou a sair várias hastes de futuras folhas, porque elas são gratas. Que sejamos gratas quando o Senhor tira uma pessoa ruim da nossa frente, o emprego que não é bênção, que traz maldição. Às vezes tem empregos que trazem maldição, trazem angústia. Possamos glorificar o nome do Senhor da mesma maneira que as aves, que os pezinhos, que o mar, que as folhas, que as árvores glorificam o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Leve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória.
A cadeira? Ainda não sei, que só traga a cadeira, só traz a cadeira aqui. Traz a cadeira. Oi. Toda vez que eu vejo essa cadeira, eu penso no carinho que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Quantas vezes eu, deitadinha lá na minha cama, foi tudo que eu queria, poder sentar no colo do Pai, poder abraçar o Pai. Eu sei que é só uma cadeira física, mas quando a gente se une como família e a gente se dispõe a orar como família, a gente sente como se estivesse no colo. Amém? Vamos louvar? Mãos, mas enquanto me levanto
confia que existem coisas que só o Senhor, na verdade só o Senhor pode todas as coisas, mas que quer por um motivo especial. Nós podemos puxar mais uma cadeira se alguém quiser. Se alguém quiser, nós queremos orar por você como família. Nós queremos orar por você para termos num só destino, o destino de salvação, o destino de cura, o destino de transformação. E com o corpo bem ajustado, eu quero convidar. Tem mais alguém? Alguém mais quer oração? Amém? Então, quero convidar como família para que todos nós possamos vir à frente. Todos. Temos espaço. Vem para frente. Puxa a cadeira para frente. Bem pertinho, ó, tem lugar aqui do ladinho. Isso, crianças. Mais vem aqui, ó. Tem lugar aqui do lado da Marisete. Vem, Rosilene, aqui. Isso, pastor. Glória a Deus. Como família, não tem nada que a gente queira mais em momento de angústia, de momento de aflição, momento de alguma coisa, seja na alegria ou na tristeza, de estar perto da nossa família. Amém? Eu quero pedir que em nome de Jesus, pastor Mauro, possa fazer essa oração por essas duas amadas, pela Marisete, pela Elisângela, nossas amadas queridas. Pode passar, pastor. Amém? Já pode orar por eles? Amém? Vamos estender as mãos. Nós queremos, Senhor, nos alegrar primeiramente, Senhor. Sim, Pai. Com a presença nessa Obrigada, manhã. Senhor. Nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos entre irmãos amados. Sim. E também, Senhor, também o privilégio, Senhor, de clamar, Senhor, com misericórdia para as nossas vidas, em especial, Senhor, as tuas servas, Senhor, que confiam, Senhor, que te amam também. E, Senhor, nós emanados, Senhor, no mesmo espírito de amor, clamamos por elas, Senhor. Tu sabes a necessidade, Senhor, de cada um. Então nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, nas tuas mãos, como, Senhor, uma oferta no teu altar, Senhor, essas vidas, porque elas dependem do Senhor. E nós aprendemos a depender na tua palavra, Senhor, e a confiar no Senhor. Por isso nós clamamos no nome precioso do Senhor Jesus, o nosso Rei, que o Senhor se manifeste a tua graça nesse momento sobre essas vidas, Senhor, e as abençoe, as cure, Senhor, e as alegre na tua presença, Senhor. Nós clamamos no nome poderoso, nós cremos nesse nome de poder, no nome santo do Senhor Jesus. Nós agradecemos, Senhor, a tua orientação de dependermos do Senhor e clamarmos a ti. Nós nada sabemos fazer, mas nós aprendemos que o Senhor sempre se manifesta em amor. E nós carecemos e clamamos esse amor sobre as nossas vidas. E nesta manhã nós te agradecemos em Jesus Cristo. Amém. Como família, eu peço para que todos possam abraçar as duas, que elas possam sentir o amor de família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais
ti, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Meu Deus, vamos louvar mais um. Se tu olhares, Senhor, Quero ouvir só a igreja agora. Bem forte. nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração
um presentinho para eles. Eles gostam de ganhar presentinho. Tá bom? Bom dia, graça e paz. Amém. Amém. Vou deixar as crianças, a gente orar pelas crianças aqui. Tantas crianças estão vindo para cá. Eu queria agradecer também pelo domingo passado. Eu falei com o pessoal da nossa semana, mas eu fiquei muito feliz com o churrasco, a surpresa, com o carinho que eu recebi pela festa. Estou igual a você, Pastor Mauro. Vamos fazer uma de 6 meses, né? Vamos comemorar os 43,5 e os 40. Estou brincando aqui, mas a comunhão ela foi sensacional, foi incrível. Assim, ver toda a igreja em harmonia, conversando, dando risada, comendo bem, trocando. Assim, foi um dia muito especial. E eu agradeço cada um de vocês, agradeço o carinho que eu recebi e eu louvo a Deus por esta igreja. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essas crianças. Que essa seja uma manhã muito especial, que o Senhor possa falar ainda mais com eles, Senhor, e que eles possam a cada dia ficar mais convictos o quanto eles são especiais, o quanto eles são amados, e quanto existe um Deus que cuida dele, que é Salvador, e que eles tenham a esperança por toda a vida deles, ó Pai, porque eles sabem que se tudo não funcionar, eles têm lugar no céu, e o nosso Pai está de braços abertos esperando. Em nome de Jesus? Amém. Crianças, sentem aqui, porque hoje o louvor vai ser especial com a Sofia. E aí... ela vai cantar o louvor da oferta. Ah, tá bom. Então senta ali um pouquinho. Que bonitinho. Essa manhã foi interessante, umas coisas programadas aqui, aí o som da igreja ele deu uma surra em nós hoje de manhã. Mas graças a Deus está tudo funcionando. Nem te falei, bebê, até te falar de manhã, eu sonhei com você essa manhã, bebê. Viu, Deus? Sonhei com você, cara. É comigo? É, sonhei que nós estávamos, eu e você, indo num encontro de homens numa igreja que você ia falar lá. Eita Deus! Eu ia falar um pouquinho e você ia falar também. E aí você falou que quem apareceu lá foi o seu pai. Eita! Ele fez uma abertura e depois foi muito especial o que aconteceu lá. Isso quer dizer que você ficou velho, que os jovens terão revelações e os velhos terão sonhos. Aconteceu na semana passada. Feliz aniversário. A gente conhece a Bíblia e ainda sacaneia mais da Bíblia, né? Não posso nem refutar essa. Agora será que esse culto era aqui ou era lá, hein? Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Filipenses 2. Eu vou ler do 3 em diante. Ele é um pouco diferente, acho que não se usa para dízimos e ofertas, mas eu estava lendo hoje de manhã e me veio à mente, eu vou compartilhar com vocês. Então, Filipenses 3, a partir do 2, do 3, desculpa, 2 do 3. Filipenses 2, a partir do 3. Na minha versão aqui diz assim, ó: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio de forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Esse texto é muito lindo, ele fala muitas coisas e eu queria trazer aqui algumas reflexões. Nessa versão ele diz para que nós não sejamos egoístas, que nós não olhemos nossos próprios interesses, porque nós sabemos que quando nós assumimos a posição de filhos, nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós. E quando nós temos essa confiança, a nossa preocupação com nós mesmos, ela tem que reduzir. Porque a gente estabelece uma confiança maior no Pai que cuida da gente. O que acontece é que muitas vezes nós não temos dificuldade de assumir uma posição de filho e ser obediente enquanto filho. A gente quer resolver todas as coisas do nosso jeito, e a gente quer ser filho mimado, mas mimado do lado errado. Faz biquinho e a gente fica meio revoltadinho, meio tristinho, meio coisa. Quando as coisas não acontecem do nosso lado, a gente começa a olhar para a vida do irmão, mas olha como está acontecendo na vida daquele irmão, por quê? E quando a gente deveria simplesmente olhar o Pai e entender quem nós somos em Cristo Jesus e viver em graça e alegria a cada momento, de forma muito obediente,
e humilde. O que esse texto nos orienta é que nós devemos ser parecidos com Cristo Jesus. E ele, apesar de ser Deus, ele não se apegou a isso, ele viveu como um homem. Ele não se julgou mais importante ou acima dos outros. Ele foi obediente ao Pai. Esse texto a gente poderia levar para diversas vertentes, mas eu queria trazer aqui para a questão da obediência. Entender que existe um Deus que cuida das nossas finanças e que através das nossas finanças, semeada na igreja de Cristo Jesus, nós podemos cuidar e alcançar de outras pessoas que também são filhos. É muito lindo olhar para a cruz, porque a nossa obediência é muito simples perto da obediência de Cristo. Cristo topou levar o meu, o seu e o pecado de cada um. Ele foi julgado por cada um de nós, ele obedeceu, ele foi até o mais pesado das punições. Ele sangrou por mim e por você. E às vezes na hora de dizimar e ofertar, a gente tem dificuldade de obedecer. Devemos assumir a posição de filho, mas um filho sábio e obediente. Você, enquanto filho dos vossos pais, já fizeram alguma besteira, caíram numa enrascada em algo que o pai ou a mãe de vocês havia orientado para tudo diferente? A gente tem esse hábito, né? A gente gosta de errar, a gente gosta de ir. Eu já fiz. E aí daquele, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse absorvido aquele conselho e sido obediente, eu teria um resultado diferente. Quando nós pensamos então no Pai perfeito, numa paternidade pautada em amor e cuidado, por que não obedecemos? Nós somos imitadores de Cristo. Devemos olhar a Bíblia em plenitude, em completude. E precisamos viver tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Muitas vezes nós focamos nas bênçãos. Muitas vezes e não está errado nisso. Muitas vezes a gente foca em todo o benefício que traz em sermos filhos de Deus. E reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Mas quando vem um contexto de que devemos ser obedientes, e essa obediência coloca a gente em segundo plano, a gente gosta de dar uma... Esse aqui não passa meio rápido. Esse aqui vai me machucar um pouquinho. Não estou pronto para isso ainda. Não entendi muito bem esse negócio. Eu creio numa igreja convicta em ser filho. E ser um filho obediente. E esse filho obediente passa também por diversas coisas, mas passa também por sermos dizimistas e ofertantes. Eu vou frisar, passa também. Porque o que Deus quer não é o nosso dinheiro. Ele quer a nossa fidelidade. Ele quer o nosso entendimento. Ele quer a nossa devoção, a nossa adoração. Porque se também foi feito sem esse entendimento, é melhor nem dizimar nem ofertar. Procura uma ONG séria, oferte uma ONG séria e está tudo certo. Estou muito sério nisso. A gente precisa entender o porquê que nós dizimamos e ofertamos na igreja. Porque se a gente não tiver esse entendimento e está fazendo ali só para cumprir um protocolo, para ter a paz na consciência, mas o que Deus quer não é o seu dinheiro, Ele quer você. Se ele tiver esse entendimento, leve embora daqui e põe num lugar que tem muita ONG séria, que vai fazer trabalhos muito legais sociais e que vai ajudar pessoas. Mas se você entender o propósito da sua vida na cruz de Cristo, venha dizimar com alegria. E durante o nosso dízimo e nossa oferta, então a gente vai ter um louvor especial hoje. Vem pra cá, Sofia, vamos louvar a Deus. E Caio? Aí sim. Ô Caio, não vai atrapalhar a Sofia, por favor. Você no microfone?
Aqui, ó. Esse aqui eu quero aquele. Vamos lá. Ah, você tem uma mão.
Alguém leva um lenço ali para você vai tomar ali, tá? Ô Caio, coloca o peixe do mesmo lugar ali, por favor. Glória a Deus, eu louvo a Deus pelas crianças dessa casa. Eu louvo a Deus porque eles estão aprendendo desde cedo, porque eles são adoradores. O que eles fazem de forma simples, de forma genuína. Eu louvo a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por cada dizimista ofertante, ó Pai. Que nós possamos reconhecer em Ti, Senhor, toda a Sua soberania. Que nós possamos aprender que nós somos filhos e filhos obedientes, ó Pai. E que nós possamos entender a cada dia que a nossa dependência está em Ti, ó Pai, e nada mais. O Senhor é o Deus que abre e fecha portas. O Senhor é o Deus que nos movimenta, que nos coloca em condição, ó Pai. O Senhor é o Deus que cuida de nossas vidas em todas as áreas, ó Pai. Seja financeira, seja emocional, seja sentimental, seja espiritual, ó Pai. Em tudo nós confiamos a Ti, ó Pai, e eu peço que a Tua graça seja derramada em cada uma das famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria convidar a pastora Lívia. Não preciso só tirar um monte. Glória a Deus. Nossa. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, aqui está a sua serva. Que o Senhor a use. Use com ousadia, ó Pai, com temor, ó Pai, com entendimento, com sabedoria. Que o Senhor possa usá-la para falar comigo, falar com cada um dos irmãos que aqui estão, ó Pai, e que nós possamos receber, ó Pai, a semente boa que será lançada em terra boa. E essa terra boa chama eu. Cada um de nós aqui, Senhor, estamos prontos e preparados para receber uma palavra, Senhor, que transforme a nossa vida, que nos traga, Senhor, entendimento sobre aquilo que nós não entendemos, que nos traga ainda maior convicção, Senhor, de que nós somos filhos, que nós devemos ser obedientes, que nós somos amados, ó Pai, e que existe um propósito em nossas vidas e que existe um Deus que cuida de nós, ó Pai. Cuida também da Tua serva, ó Pai. Cuide da Tua serva, Senhor, e que ela possa experimentar em Ti a cada momento, Senhor, novidades que ela ainda não experimentou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pedi para abrir Neemias 8. 8, do 1 ao 10. Vamos ler. Você abriu a Bíblia inteira, então. Hã? Vai pegar a Bíblia inteira. Vou. 8? Vai? Neemias 8. Ó Senhor, Amém. eu sei que nós estamos em poucos, mas de valentes, né? Então, vou perguntar de novo. Paz do Senhor? Amém. Eu quero falar alguma coisa muito especial que Deus tem falado no nosso coração, porque estudar a Bíblia é uma coisa tão especial para mim, eu gosto muito, e às vezes eu fico chateado quando tenho que estudar a Bíblia para falar para alguém. Eu falo, que coisa maluca. Pois é, porque aí você tem que falar, Senhor, falar comigo, o que eu posso ensinar, porque antes tudo que eu aprendi eu queria de imediato transbordar. Claro que ficava para mim também, mas eu tive que trazer equilíbrio para a minha vida, para primeiro eu preciso entender, depois eu transbordo, e eu, como as pessoas que me conhecem, né, posso ter todo mudando, o Senhor ensina de um jeito, ensina do outro, e às vezes quando a gente vai pregar é muito bom, é um privilégio de poder estudar alguma coisa, mas aí Deus fala comigo sobre uma coisa, ele fala, tá bom, Senhor, como o Senhor quer falar para o seu povo? Porque comigo eu já vi que tem muito assunto, tem muita coisa para ensinar, muita coisa para exortar e tudo que a Bíblia nos coloca. Mas eu gosto muito de trazer a parte prática do que a Bíblia é para a nossa vida, porque nós passamos pouco tempo na casa do Senhor e muito tempo fora da casa do Senhor. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. O diabo, ele conhece a Bíblia de cor e salteado, melhor que qualquer um de nós aqui. Então ele usa estratégias para tirar a nossa atenção e a nossa convicção de quem somos. Então assim, eu aceitei Jesus, estou na igreja, estou procurando todo dia estar em paz, sei que eu tenho a eternidade a meu favor, mas enquanto eu estou aqui, o que eu estou vivendo? O que o diabo quer? Tirar a nossa alegria de servir a Deus. E eu lembro que na minha época as pessoas estavam na igreja e eu ouvia muita gente falar, por medo de ir para o inferno, não é pelo prazer de estar ali, porque não conseguiu entender o prazer do Espírito Santo,
Algumas igrejas tinham um evangelho talvez um pouco mais enérgico, mais equivocado, e aí as pessoas estavam na casa do Senhor por medo de ir para o inferno. O Senhor já pagou esse preço na cruz. Então assim, aquilo era, nós não somos aqueles que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim que nós queremos. Nós queremos uma conversão de todos os dias. O que nós sabemos que é para sempre é o sacrifício de Jesus por mim e por você. E nós queremos para sempre que o Senhor não desiste de nós. Mas nós estamos aqui, enquanto estamos aqui, nós precisamos pedir ao Senhor que estejamos à frente do que o diabo quer nos roubar. Então, falando sobre isso, eu estava lendo sobre uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria falar com vocês. Mas vamos ler primeiro o texto de Neemias. Vamos ficar em pé, por favor. Eu vou ler os ímpares, se os irmãos puderem ler os pares. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas ruas da cidade, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, só para explicar, da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Essa parte de Neemias foi aquele que restaurou os muros do templo, os muros da cidade. O povo estava todo espalhado, aí tem toda a história de guerra, tem toda a história de escravidão, tem uma história grande, mas se vocês puderem, leiam o livro de Neemias, é um livro muito curtinho e muito bonito. E aí, nesse momento, os muros já tinham sido restaurados e o povo tinha se reunido, vindo de várias cidades, estava próximo a uma festa também, e eles queriam comemorar a restauração do muro e também queriam participar dessa festa. E aí se reuniram no pátio da cidade, onde seria a parte maior, como se fosse uma grande praça, e chamaram para que o escriba lesse a lei. Eles entenderam que no tempo que os muros estavam sendo foram destruídos, ficou abandonado por diversas coisas históricas, eles precisavam ouvir a palavra de Deus, então eles precisavam ouvir a lei, que na época era só a lei de Moisés que eles tinham. Então eles se reuniram para ouvir a lei. Eles entenderam que havia uma necessidade. Muitos ali estavam por temor, por culpa, porque não ajudaram talvez na restauração, porque se afastaram do Deus Todo-Poderoso e durante outras terras adoravam diferente. Então quando eles se reuniram ali, eles pediram para que trouxessem, que lessem. Tudo bem? Vocês estão comigo nesse fundo histórico? Vamos lá. O 2, por favor. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Eu vou explicando porque essa é a introdução, mas a gente vai falar de outras coisas para vocês entenderem como esse momento era um momento importante. Aqui eles estão dizendo que ali estavam homens como mulheres, não era comum, quando se reunia para ler a lei de Moisés, abrir para mulheres. Elas até podiam ficar meio dispersa no cantinho, mas não era autorizado. E aqui não, estava todo o povo reunido. Era um momento que eles falaram, nossa, a gente precisa relembrar quem é Deus na nossa vida. Então esse é um momento histórico do povo, uma mudança de percepção da lei do Senhor. Tudo bem? Leu o livro diante da praça, que está diante das portas das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Isso deve ter durado mais ou menos 6 horas, porque da alva até o meio-dia. Não era uma coisa só uma leitura e todo mundo parado. Não. Mais para frente a gente vai ler que os levitas ministravam, eles falavam, eles ensinavam, até cantavam e oravam. Era um momento como uma liturgia mesmo específica para aquela situação. Vocês? E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Assum, Asbagana, Zacarias e Mesulão. Zacarias e Mesulão. Percebam que ali foi criada uma forma para que fosse ensinado. Então se criou uma plataforma, aquilo também não era muito comum, tá?
e ele estava em cima daquela plataforma para que todos pudessem assistir, e todos esses que estavam ao lado dele eram aqueles que estavam ajudando na compreensão do povo durante essas 6 horas. Tudo bem? Eram os levitas do Senhor e estavam ali. Sim. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Vocês. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram as suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos de terra. Você vê que nesse início, nós estamos em Neemias, uma parte histórica do Antigo Testamento, havia todo um movimento de corpo, toda uma adoração, todo um formato. Não é que foi inventado, não. Tem um propósito para que faça assim, para que alguém te motive a louvar e você confirme esse louvor, para que você levante as suas mãos, movimente o seu corpo e adore o Senhor com o rosto também em terra. Todo o corpo era uma coisa importante. Nós estamos falando de um povo do deserto. Nós estamos falando, não havia holofote em várias igrejas, não havia concorrência. Era um povo adorando o Senhor de forma muito genuína, e o Espírito Santo trazia aquelas orientações a poucas pessoas. Não é o que traz a nós hoje, né? Isso nós estamos diante de Jesus. Mas já havia esse formato de liturgia, porque aquilo era importante. Tudo bem? E Jesus... não, vocês, perdão. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabegai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Na verdade, até um equívoco aí, todos ali são levitas, eles repetem, mas é tradução. 9, 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Vocês. E Neemias, que era o governador do sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos levanteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras. Essa é uma parte bem interessante. Por que o povo estava chorando ouvindo a palavra? Nós estamos falando, já narrando o final, depois de quase 6 horas, ouvindo, sendo ministrados, adorando o Senhor. E aí eles foram, a partir da palavra, constrangidos sobre quanto eles pecaram, quanto eles estavam fora dali. E eles começaram a chorar de arrependimento, de vergonha, do tempo que eles passaram fora. E aí Esdras fala: não precisa chorar, quando nós estamos diante da casa do Senhor, quando nós estamos aprendendo ao Senhor, pode até doer, mas é para construção. O Senhor, quando nos exorta, quando nos direciona, quando diz um não redondo, ou quando fica em silêncio, Ele está nos exortando. Nada sai fora do controle do Senhor. Então, às vezes nós choramos, nós devemos chorar sim na presença do Senhor, por arrependimento, que perdoe nossos pecados, que mudemos as nossas atitudes. Quanto tempo nós ficamos sem ouvir a tua voz? Esse era o choro, havia um constrangimento daquele povo. Nós devemos fazer isso sim, mas no momento seguinte estar em alegria, porque aquilo é uma ação de Deus na nossa vida. Nem sempre a ação de Deus na nossa vida é uhul. A ação de Deus na nossa vida é para cura. Eu sempre brinco que injeção, meus filhos perguntam, injeção dói, mas resolve. Então nem sempre vai ser bacana. Você não vem para o culto para sair só pulando, também pulando, porque depois, imediatamente, o Espírito Santo já começa a tratar. Amém? Aí o 10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as ossuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É bem importante que há todo um movimento aí de ações para que aquele povo faça. Vá, comemore, prepare coisas gostosas, visitem seus amigos, levem para aqueles que não têm, comemorem, porque esse estado de alegria também nos dá força, e essa força vem do Senhor. Mas antes dele falar dessa alegria e antes dele falar da força do Senhor, ele nos orienta também a algumas ações. Vocês estão comigo aqui? Sim. E aí o último? E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo.
isso não vos entristeçais. Eles não conseguiam sair daquela lamúria, né? Porque falavam, quando Deus dá uma bronca, quando a gente toma um não é mole. Gente, já tomou, já passou, acabou. Opa, a vida continua, as coisas precisam acontecer. O Senhor tem coisas boas para fazer por nós. Amém? Vamos orar novamente. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para entender os Teus segredos, entender o quanto a palavra é especial para nós. Então, fale, Senhor, fale através da minha vida e chegue decodificado a cada coração e a cada mente conforme a necessidade que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu quero falar com vocês sobre alegria, mas sobre qual tipo de alegria que nós temos escolhido viver. E o mundo tem colocado algumas alegrias para nós que nós às vezes nem percebemos, porque é uma necessidade de estarmos alegres. Se não estamos alegres, não estamos bem. Tanto que as redes sociais foram criadas, né? O intuito principal, e agora nós vamos falar do intuito do inferno, de mostrar que está todo mundo alegre, menos você. Né? Então, ou te mostrar coisas que te deixam alegre. E eu quero falar sobre essa alegria barata do inferno. Porque a alegria do Senhor, ela é diferente. A alegria do Senhor nos traz correção, nos traz exortação para coisas permanentes, para a eternidade, para momentos que mudam. E a alegria barata do inferno, ela só faz comer o seu tempo, te trazer comparação, frustração, vergonha e depressão. Os índices de doenças emocionais, elas têm se potencializado na quantidade que tem se potencializado a extensão da mão hoje. Qual que é a extensão da mão hoje? Vocês sabem? Da maioria das pessoas, de todos nós? Sabem qual que é a extensão da mão? O celular. As pessoas não saem mais, elas vão ao banheiro, elas estão no chuveiro olhando, sabe? Já tem até umas capinhas para você colocar para proteção, tal. Porque o celular virou a extensão da mão. Não é ruim, de todo ruim, porque tudo que tem no mundo, o Senhor permite e Ele tem coisas para nós, mas o diabo, ele quer iludir a mim e a você sobre aquelas situações. Tem até pessoas viciadas, mas olha, eu só vejo nas redes sociais louvores, ou só pregações, ou só testemunhos. Sério? E é isso, é bom? A Bíblia fala que as ovelhas precisam ouvir o seu pastor. Eventualmente você quer fazer uma pesquisa, você quer estudar, ok. Mas quanto tempo você desligou para ler a palavra de Deus e falar com o autor ou com aquele que inspirou aqueles homens e mulheres? Quem tem tomado mais tempo da sua alegria quando... Não, eu uso meu celular, as redes sociais, mas é só para testemunho, só para pregação, só para... A Bíblia fala para a gente fechar a nossa porta. Então a intimidade com Deus é mais importante. Vocês estão comigo aqui? Se não, a intimidade do outro, a inspiração do outro, o que Deus fez no outro fica mais importante. Não que nós não possamos fazer isso. Eu só quero trazer para vocês façam reflexões sobre quanto o diabo pode administrar. E nem sempre só o diabo. Nós também deixamos que isso aconteça. Tem um texto, que é João 10:10, que nós conhecemos muito, e quando você vai estudar na tradução, a gente precisa entender um pouquinho desse contexto, que fala sobre a culpa que às vezes nós damos errado para algumas situações, que é um versículo muito comum, que todo mundo conhece, que é: o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, e vim para que tenham vida e tenham com abundância. A gente normalmente coloca esse ladrão como o diabo, e no original ele não está especificamente falando sobre o diabo, ele está falando sobre os cuidados que você usa para roubar coisas da sua vida. Roubar, matar, destruir. Onde ele rouba? Ele rouba seu tempo. O que ele mata? Ele mata a sua alegria das coisas que Deus fez, porque você passa o tempo todo se comparando, e aí o que Deus trouxe para você, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho filho, eu tenho marido, nada vai ser suficiente, porque tudo que é olhado para fora, a família lá, é margarina. Então você olha uma foto de alguém muito importante, a foto tem filtro, a foto tem sol, a foto é num dia bom. Ninguém vai fotografar a madrugada, a hora que você acorda inchado, o dia que você brigou com o marido, o dia que seu filho está te tirando do sério. Mas é isso que as redes fazem. Aí o que ele faz? Ele rouba, e você está permitindo, você é o ladrão de você mesmo. Então, o ladrão não vem senão a roubar. Mas eu roubo, porque eu administro o que eu faço. Eu preciso ter autorresponsabilidade diante das coisas que Deus me dá. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo? E essa alegria rouba. Eu estou olhando para ter inspiração. Ok, mas quanto tempo, gente?
Quanto tempo isso vem? Só que isso é um vício. E aí eu vou explicar como é que isso vicia. Só que isso foi criado por Deus. E aí o diabo nos traz a atenção de um jeito para desviar. Então tomem cuidado com o que vocês têm roubado, matado e destruído na sua vida. Talvez seu desejo fosse fazer uma faculdade. Talvez seu desejo fosse tocar um instrumento. Talvez seu desejo fosse ter mais tempo para os seus filhos. Talvez seu desejo fosse ter a sua casa de outro formato. Costurar, cozinhar. Ter tempo de descanso, ter qualidade de sono, ter atividade física, quantas coisas para cuidar do templo do Espírito Santo e do que o Senhor tem nos dado. Falei alguma coisa aqui que não faz parte do templo do Espírito Santo ou do que Deus nos responsabilizou? Porque quando nós oramos e ofertamos, nós estamos pedindo que o Senhor abençoe e Ele vai proteger, mas Ele espera que você faça o que você tem que fazer. Então talvez você tenha que estudar, talvez você tenha que fazer um curso novo, talvez você tenha que se atualizar como profissional. Aí Ele te deu um filho, talvez não, você precisa entender o que é aquele filho. Não adianta você chegar para o Senhor e falar, então, o Senhor me deu, mas não deu um manual, mas eu te dei ferramentas. Existe a ciência, as pessoas cada dia mais têm informações para aprender sobre os seus filhos. Vocês estão comigo aqui? A mesma coisa sobre saúde, a mesma coisa sobre outras línguas. Aí eu quero aprender inglês, por quê? Porque eu quero viajar, quero evangelizar, quero ser um cristão mais contundente. Eu quero aprender a cozinhar. Por quê? Porque tudo que Deus me deu, eu quero ter prazer, quero ofertar alguém com um bolo, com um doce, com o que eu tenho de melhor, com o que eu gosto de fazer. Ontem eu tive uma coisa que eu achei bem interessante, que foi com a minha manicure. Eu estava com ela lá, falando, e eu falo, se as pessoas me perguntam, eu falo, né? Isso não é problema. Se não pergunta, eu até fico quieta. Só quando eu não aguento, porque é muita bobagem, eu peço licença. Mas eu peço licença, tá? Eu fico lá. E eu tenho conversado com ela, convidei ela para vir para a igreja, levei memorial, tenho falado com ela algumas coisas, Deus tem dado a chance de ministrar algumas coisas com ela. E aí ela falou assim para mim, você não sabe, meu marido está lendo a Bíblia. Eu falei, olha, glória a Deus. Ela falou, pois é. Eu achei tão estranho, ele nem queria saber de nada, está lendo a Bíblia. E eu, às vezes, até tenho. Aí ela abriu para mim um aplicativo, que é o que eu uso da Bíblia, que eu tinha falado para ela, um aplicativo e tal. E ela achou online, depois, porque você tem que tomar cuidado com tudo que você coloca, mas é muito mais a sua vida, a sua inspiração, o que você gosta de fazer. Bom, aí eu falei para ela, isso é você que está inspirando ele e tal. Ela falou, porque às vezes eu abro a Bíblia, olha o que ela falou, e eu não entendo, mas eu aprendi. E outro dia você falou um negócio que eu não faço a mínima ideia do que eu falei, que realmente a Bíblia é muito especial. E aí eu leio, eu já pensava assim, mas aí aquilo ficou mais forte. Eu leio um texto lá, alguma coisa que aparece, porque ela não sabia mexer no aplicativo, e aí o medo, tanto, ela mexe em todos os aplicativos. Ela é uma moça jovem, digital, mas chegou no aplicativo da Bíblia e eu não consegui entender. Claro, o diabo faz isso mesmo. E aí a gente, enfim, aí eu fiquei um tempo lá, ajudei, ela falou, eu leio o versículo, e eu não entendi nada, aquilo não quer dizer nada para mim, mas eu entendi que ao longo do dia, Deus me faz entender. Uma pessoa que não é cristã, eventualmente foi à igreja católica, tem uma santa enorme lá, aí eu também já coloquei um versículo para ela, com um memorial, ela pôs também, amém, daqui a pouco ela tira a vontade de tirar a santa, a gente vai, pode chegar, tira essa mulher daí, eu não vou fazer isso jamais, mas o Espírito Santo não precisa, o Espírito Santo não é atrapalhado pela santa, gente, não é atrapalhado por nada, ele vai direto onde tem que ser. E aí eu falei, olha que sabedoria, leu um versículo, não entendeu lufas, mas ela falou, no meio do dia, de alguma forma, eu entendo que aquilo faz sentido, porque o Espírito Santo é maravilhoso, porque a Bíblia é uma coisa especial para a nossa vida. Então, o roubo do inferno, a gente tem que tomar cuidado. Eu queria, se puder, dar um conselho para vocês. Eu sempre incentivo a ler a Bíblia, e algumas pessoas falam, mas é difícil, não sei por onde eu começo. Eu vou dizer, ainda mais você, que é cristão, servo do Senhor, que está aqui e deseja conhecer mais. Leia, 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 leia. O Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Mas ele precisa dar semente dentro do seu coração. Porque como é que ele vai ministrar se você não tem nada dentro da sua mente? Ele pode usar alguém para falar, mas caramba, Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo está dentro de você, você continua pedindo auxiliar? Não dá, né? É assim, eu quero um carro, quero um carro. Deus te dá o carro, não, você precisa da gasolina, agora precisa da carta, agora precisa da garagem, te dá tudo. Aí de repente você bate lá na casa do seu vizinho, do seu irmão, então irmão, dá para me dar uma carona? Eu falo, o que está rolando? É mais ou menos a Bíblia. Ele já tem coisas para falar só para você, mas você precisa ter sementes. Então, não estou entendendo direito. Leia, leia, leia. Tem um propósito. Não levante da cama sem ler um versículo. Não deite sem ler um capítulo inteiro. Comece pelo livro de Salmos, comece pelo livro, me pergunte.
eu vou te ajudar, te orientar, falar, ó, faz pergunta de qualquer um dos pastores, mas leia a Bíblia, não deixe o diabo roubar de você. Eu não entendo, mas eu sei que é bom. A minha manicure, não é que a gente mandou uma dessa, eu falei, gente, que coisa mais linda, mandou uma. E aí eu expliquei para ela que tinha uma linguagem. A hora que ela viu uma Bíblia com a linguagem de hoje, se ela fosse crente, ela tinha falado em línguas. Ela ficou tão feliz, ela falou, nossa, aí eu entendi. Então eu falei, pois é, tem várias linguagens. E você tem todas as linguagens, você está tão ocupado, eu estou tão ocupada, nós roubamos tanto de nós mesmos do que Deus tem para nós, que as coisas não mudam muitas coisas. Vocês estão comigo aí? Sim. Bom, e aí, falando de Neemias, dessa situação, ele nos traz sobre uma alegria e sobre movimentos. E a alegria no nosso... quando a gente vai estudar sobre a alegria, existe um quarteto que é chamado de quarteto da alegria que o Senhor nos deu. Porque Deus é tão maravilhoso que quando Ele nos orienta a fazer isso, Ele sabe que quando nós fazemos essas ações ou quando nós obedecemos, são disparados, são estimulados questões químicas do nosso organismo, que não foi o diabo que deu, foi Deus. Só que Ele quer nos ensinar como é que você faz para ficar alegre. Tudo bem aqui? Então, o quarteto são um quarteto de hormônios, que é a dopamina, a ocitocina, vou explicar para vocês a serotonina. Eu gosto de brincar e dizer que a alegria, ela já é colocada em nós. Mas o Senhor não é Papai Noel, o Senhor não é marionete, né? Ele quer que você faça, ele te deu um manual. Ele está dizendo, você quer ter alegria? Então movimente, pare de chorar, pare de reclamar. O povo estava chorando de vergonha, de constrangimento, mas às vezes a nossa alegria ela é travada por algumas situações muito difíceis. E é normal. Gente, não entre numa situação de achar que a nossa vida tem que ser o tempo todo de alegria. Existe um vício de alegria que é muito terrível. São pessoas viciadas em alegria. E aí elas focam naquilo e elas querem repetir. Daí vem os vícios. Daí vem o vício em beber, daí vem o vício em sexo, daí vem o vício em compra, daí vem o vício em estímulos que te deixam felizes. Então assim, como é que eu tenho um estímulo que pode me viciar? O feed, eu estou movimentando, eu estou olhando, aí vem um cachorrinho, uma piadinha, um versículo que me traz alegria, aí tudo isso são estímulos para nos trazer alegria, mas não roubar o que é bom. Tá confuso? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão comigo aqui? Então vamos dizer como é que a Bíblia nos ensina a disparar essa alegria em nós. Então eu vou começar pela endorfina, que é esse hormônio especial, ele é liberado nos movimentos. Então, conforme você vai movimentando, no exercício físico, ele ajuda, né? Ele deixa que fique menos doloroso, ele ajuda nos nossos músculos. Então, por isso que na Bíblia tem tantas coisas, tantas pessoas dançando. Quando você movimenta o seu corpo, quando você dança, quando você faz uma atividade física, quando você se obriga a se movimentar, a endorfina também é disparada. Não é tão simples, mas ela começa a acontecer na sua vida, né? E quando o Espírito Santo nos ensina e nos fala sobre adoração, sobre louvor, sobre dançar na presença dele, ele já sabia que ia te deixar mais alegre. Que aquele movimento contínuo, aquele exercício ia te deixar mais alegre. Então assim, o quarteto da felicidade foi criado por Deus para nós e tem sido estimulado e usado pelo inferno. Vocês entendem o que eu quero dizer? Antigamente havia uma certa restrição sobre a liberação desses hormônios. Hoje, há estudos absurdos, não ainda tão conclusivos, de quanto nós podemos liberar isso, ou de forma química. Você toma um remedinho, não precisa tomar remédio não, gente, não precisa tomar remédio para endorfina, levanta e começa a cantar para o Senhor, igual, sabe, de qualquer jeito, levanta, vai fazer uma caminhada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A Bíblia fala sobre movimentos, aquilo vem, invade seu coração e você começa a pensar, até que Deus é bom, né? Por que quando nós lemos salmos, nós vemos os salmistas e todos começam resmungando, falando, então daqui a pouco eles começam falando da alegria do Senhor, porque é um movimento, é um falar, é um escrever, e aí Deus vai trazer na memória. Vamos só ver se isso é verdade ou se é mentira. Queria ler Jeremias 31:4, Mateus. E eu queria que alguém abrisse para mim Salmo 149. Vamos ler, vamos movimentar. Vamos movimentar. Tudo bem? Jeremias 31:4 diz assim, ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças que se alegram.
É uma versão mais difícil de ler, legal se fosse legal, mas enfim. O que ele está dizendo? Que eu tenho propósitos, eu estou trabalhando em você, então se coloque aí como a Virgem de Israel, como a noiva de Cristo, o quanto Ele está tratando em nós. E Ele diz, e sairás nas danças do que se alegram. Porque normalmente quem está dançando é porque está alegre, ou se não está buscando alguma alegria. E aí, quando é que essa dança pode ser uma alegria barata? Tem pessoas que só conseguem dançar se for para se expor, ou se for depois de uma bebida, porque ele precisa de um estímulo para que aquilo aconteça. Vocês conhecem gente assim? Nossa, no baile, depois que bebeu, não tem o tal do aquecimento, né? Aquece não, como é que chama? Esquenta. O tal de esquenta, os caras bebem antes para ir para a balada. Por quê? Eles já estão fora do controle, já encheram parte da cara, não encher tudo, eles vão encher no final lá, e aí chegam valentes, eles dançam, eles fazem, porque eles precisam de uma motivação e de uma alegria barata. Vocês estão comigo? Quando a gente vem para a igreja, a gente aqui fica brigando, irmãos, mais alto, irmãos, movimento corpo, irmãos, batam palma. Não havia nem tanto conhecimento. Você viu lá no começo de Neemias? Vocês veem no salmista? Vocês acham que ali havia um conhecimento sobre os hormônios do quarteto da felicidade? Vocês acham que tinha esse estudo? O que vocês acham? Imagino que não. Mas o Espírito Santo já estava os orientando. Então hoje, o que a gente faz quando a gente entende isso de forma científica? Só falar, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Eu leio essas coisas e só fico mais feliz. Mas então, entendam. Qual é a motivação para eu louvar ao Senhor? Ele vai me ouvir. Meu corpo vai mexer. Eu vou disparar o quarteto que Ele deixou para mim. Vocês estão comigo? A alegria do Senhor é isso. Então quando eu falo, quando eu não estou bem, eu falo que eu ponho um louvor mais alto, eu saio fazendo umas micagens sozinha. Normalmente eu estou sozinha, né? Porque para não espantar os amigos. Mas eu sei que o Senhor está trabalhando. Então na minha cabeça já era, é o Espírito Santo ouvindo minha adoração e Ele falando comigo. E usando o que Jesus já deixou, a endorfina. Porque isso você pode fazer numa caverna, você pode fazer na cadeia, você pode fazer no hospital, você pode fazer na sua casa, ou você pode fazer na casa do Senhor. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tudo bem? Então vamos dar uma levantadinha? Uma levantadinha. Pode parar, vai dormir agora. Você ora. Então a gente entendeu que a endorfina é um hormônio do quarteto da felicidade, e ele é liberado quando nós nos movimentamos. E isso também nos ajuda até nas dores musculares, certo? Tudo bem? Todos comigo aqui? Ok. Então, nós já cantamos hoje, né? Já adoramos ao Senhor também? Ok. Dá pra gente fazer um exercício rapidinho? O que vocês acham? Vou pedir para todo mundo correr para lá, não. Brincadeira. Vamos só fazer um movimentinho assim, ó. Com as mãos. Faz assim. Aí faz assim. Aqui, ó. Vamos fazer mais rápido? Ó. Agora vamos fazer dizendo glória a Deus, ó. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora dá para fazer isso com vontade, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Última vez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Facinho, não é? Quase não dói, só que às vezes a gente está enferrujado, até quando botar os braços dói e ok. Mas já começou a liberação? Já, porque a gente já movimentou, a gente já está ouvindo. O Senhor está liberando o quarteto da felicidade, que é nosso, que Ele nos deu. Tudo bem? Amém. Aí, o outro do quarteto da felicidade é a ocitocina. Ele também é conhecido como o hormônio do amor, o hormônio do abraço. Alguns estudos diziam que ele só era liberado quando as mães iam amamentar ou na hora do parto, em relações íntimas. Hoje já se tem estudos muito mais profundos sobre isso, porque antigamente achavam que todos esses hormônios eram só produzidos numa parte da nossa cabeça, agora já sabe que é produzido no intestino, que é a parte... Então assim, a ciência vem ampliando, porque Deus nos deu coisas, até daqui 50 anos estão descobrindo coisas que Deus nos deu. Então vamos antecipar, vamos ler Neemias e falar, puxa, você falou para me alegrar, eu tenho que ouvir, eu tenho que movimentar. E esse hormônio, ele também é conhecido como o hormônio do abraço. Aí, quer ver como o abraço cura? Atos 20, 30... alguém leu lá o Salmo 149? Quem que achou o 149? Sua mãe. Então, lê para mim, por favor. Vou pedir. Abre para mim Lucas 15, 20, então. Pode ler, Sal, por favor. Aleluia. Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis.
Alegrem-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Só O até, Senhor- obrigada. Só até o 3. 2 e 3. É uma ordenança. Se vocês abrirem lá, Salmo, nós vamos ver várias vezes, principalmente no 5º livro de Salmos, lá na parte de adoração, quantas vezes ele fala pra gente tocar música, tocar tamborim. Não dá pra você tocar tamborim assim. No mínimo você vai ter que dar uma movimentadinha. Tudo bem, o Mateus ele toca bateria assim, mas é porque ele é fleumático. Mas ele vai dar uma balançadinha também, que eu sei. Mas esse é o máximo dele. Ele já está liberando lá. Cada um é do seu jeito, mas ele está acontecendo. Então assim, a dança, o corpo, o movimento, fazer exercício é uma forma de Deus dizer: cuide do templo do Espírito Santo e adorem isso que é divertido, porque eu vou trazer alegria e alívio para vocês também. Tudo bem? Tá, agora nós vamos à ocitocina, que é o hormônio do abraço. Atos 20, 37. Por favor, mano. E aí, você já achou aí, pastor? Salmo, Lucas 15, 20? Achou? Ó. E levantando-se um grande pranto entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijava. Então, só deixa eu explicar aqui. Paulo está lá se despedindo, ele está lá indo para Éfeso, e aí as pessoas estavam muito, porque estavam gostando da companhia dele, então foram se despedir, estavam muito chateados, e aí eles, por que eu trouxe um momento de tristeza? Para vocês entenderem que o abraço também é uma forma de cura, é uma forma de agregar naquele momento, e não era muito comum. Os judeus, eles tinham mais intimidade de ações de corpo com os homens que com as mulheres, né? Então, hoje nós mulheres abraçamos, os homens, outro dia, não sei o que eu falei, mas você nunca cumprimentou um homem com um beijo? Eu? A pessoa, quem é, gente? Ainda bem que eu não lembrei, porque ia ser fofoca. Enfim, mas eu lembro de um homem que ficou muito indignado com aquilo. Gente, é um ser, é seu irmão. O abraço, o beijo, ele vai disparar o segundo elemento do quarteto da felicidade. Você pode mudar a realidade de alguém. Então ali eles estavam chorando, porque apesar de Paulo estar saindo para uma viagem tão especial, começar as viagens missionárias, eles queriam que ele estivesse ali. Então eles publicamente o abraçavam e o beijavam e o acolhiam, para dizer: olha, estamos com você. O outro, não é 37? Não, só o 37 mesmo. Lê Lucas 15, 20 para mim. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Essa cena, Lucas 20, é do filho pródigo, quando ele volta. O pai entra numa alegria. Como é que aquele filho entendeu que o medo de ficar longe, o medo de ter causado aquele prejuízo para a família e de ser perdoado, estava acontecendo naquele momento? Com um abraço. O pai correu e abraçou. Abraçou aquele filho e beijou e disse: está tudo perdoado. O abraço, o acolhimento, quando é sincero, quando é de verdade, ele tem um poder curativo, ele dispara a ocitocina na sua vida. E aí, tem outros versículos que falam para você, Jesus abraçando as crianças e trazendo ele para si, abençoando aquelas crianças, a importância de sermos seres relacionais, de estarmos juntos, de treinar. Eu estou com uma pessoa que eu estou cuidando, ele é filho de pastores. E só que ele entrou numa autossuficiência tão grande que um dos exercícios que eu tenho feito com ele ele dá abraço de 40 segundos no pai e na mãe. E aí ele falou: mas eu tenho uma relação muito boa. Eu falei: mas você não conhece o amor deles, você não depende do amor deles, você não permite que você seja amado. Como é que você sabe? Eu falei: eu não sei, mas você faz. Eu sabia, mas enfim. Aí eu tenho perguntado para ele: você tem feito? Às vezes eu faço da minha mãe, mas eu tenho dificuldade. Não, é que não tem tempo. Eu falei: mas vocês moram na mesma casa? Moram. Qual o problema? Esse menino está mudando a relação do pai e da mãe, porque por mais que ele sabia na teoria que o pai o amava, que a mãe era maravilhosa, o abraço trazia outra questão, era o acolhimento, a confiança, o dizer: eu tenho um abraço, eu tenho alguém que eu posso abraçar, eu tenho alguém que está cuidando de mim. E o abraço de 40 segundos, aí sim, começa a liberar o ocitocina. Aquele abracinho de safadinho, esse não libera não, tá? Mas o de 40 segundos, e eu peço para ele cronometrar. E ele tem visto os pais diferentes. Além de outras coisas que eu tenho tratado, ele tem tratado nisso nele. E a mãe dele falou: nossa, eu achei tão legal, mas ele dá um tão rapidinho. Eu falei: então você me conte, porque eu vou perguntar. Mas ele não mentiu, não. Eu comecei rápido. Eu falei: mas eu não falei para você 40 segundos? Então faz. O nosso acordo você vai fazer tudo que eu te pedi? Vou, então faça. Então eu queria fazer outro exercício. Levantem, por favor.
Suponhamos que você está sozinho, não tem ninguém para te dar um abraço. Então, vamos se abraçar. Vamos fazer assim, ó. Sim, fecha o olho. Fala, Espírito Santo, me abraça agora. Eu preciso muito do seu amor. Aperta a mão aí no seu ombro. Aperta os braços ao seu redor. Converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso tanto do seu amor agora. Ministra no meu coração. Me traz paz. Ou só... Obrigado, Espírito Santo, só glória a Deus, ou só fique em silêncio, imaginando o próprio Espírito Santo abraçando você. Se ele habita em você, quando você se abraça, ele está abraçando junto com seus braços. Ele está dizendo, eu estou aqui. Então, quando você achar que está em solidão, lembre que o Espírito Santo habita em você, que ele tem prazer em trabalhar na sua vida, ele tem prazer em te acolher, e ele te abraça, ele está usando os seus braços, mas é ele que está em você, e se você permitir e o clamar, ele vai te abraçar, ele vai te abraçar, ele quer te acolher, ele quer te curar em nome de Jesus. Amém? Qual foi a sensação de se abraçar? Sentiram alguma coisa? Ai, pastor, então, mais ou menos. Continue. Exercício de 40 segundos, você e o Espírito Santo te abraçando. Quem topa? Mas seja honesto, tá, gente? É o que a Bíblia fala. Faça um voto. Se não for para cumprir, não faça esse voto de tolo. Nós estamos na casa do Senhor. Amém. Aprendam a entender que o Espírito Santo está com você. Você não precisa necessariamente estar com alguém o tempo todo para que as coisas aconteçam. A Bíblia nos ensina que Jesus deixou o Espírito Santo em nós para que nos trouxesse completude nele. De quem eu preciso? De Deus. Ai, mas se eu segurar na mão de alguém? Ai, mas se eu não tiver alguém para me abraçar? O Espírito Santo tem prazer em cuidar de você. Amém? Vocês entenderam? Sim. Mas a gente pode aproveitar que está em família, que é legal. A gente pode dar um abraço. Já sabe as meninas, né? Os meninos, mas se for filho, tudo bem, pode dar um abraço apertado. Então, vem cá, mãe. Ai, mamãe. Ai, que delícia. Escolhe alguém aí, gente. Dá um abraço. Vai. Aproveita. Abraço forte. Te abraçarei, Ju. Oh, meu Deus. Vem cá, Ju. Podem sentar. Eu sei que para algumas pessoas é uma dificuldade abraço. Ai, não é que eu sou pior ou melhor. Não, eu não desenvolvi esse hábito. Mas eu estou dizendo para você que isso é um remédio, é uma cura. Se abrace seu filho, abrace seu marido, abrace você. Sinta essa bênção, o abraço é curativo. Eu estou dando uma informação do céu para a sua vida. Não é, estou dando uma aula sobre o hormônio da felicidade. Porque você podia receber um abraço. As pessoas, elas vão para a balada e elas dão aqueles beijos que eu falo que é beijo de maçaneta. E aqueles beijos de maçaneta, eles beijam qualquer boca, de qualquer jeito, não sabe nem o que vai abrir e o que vai fechar. Mas foi lá e beijou, beijo de maçaneta. Porque maçaneta, você não olha para a maçaneta e fala: oi, maçaneta, tudo bem? Você está muito tempo aqui? Essa porta vai funcionar? Não, você vai lá e abre. Para mim é beijo de maçaneta. Só que os beijos de maçaneta, as poucas vezes que eu vi uma vez. A primeira vez que eu vi beijo de maçaneta foi eu fui num. Aquele negócio de boi, como chama? Um rodeio que eu odiei também, mas enfim. Foi uma experiência interessante. Não. Aí eu tava na parte mais alta, e aí eu fiquei olhando assim. Aí eu vi um cara que ele chegava, tal, umas meninas bonitão, não sei o quê. E aí começou, tinha um show, depois tinha um negócio dos boi que eu achei um horror. Mas enfim, tava lá. E aí eu vi que esse menino, ele beijou umas 3 maçanetas ali. Mas as meninas já ficavam meio assim. E uma coisa, depois eu lembrando, é que esses beijos dele não eram rápidos. Não era um beijo, porque, né? Da maçaneta, tudo bem, talvez seja uma maçaneta eletrônica, tem que digitar senha, não sei, mas de cara. Não eram beijos rápidos, não era beijo. Eu ouso dizer que eles demorariam ali 30, 40 segundos, que você falava, nossa, o cara se apaixonou. Falando, pelo tempo, eu falava, gente, como é que o pessoal diz agora, que é moderno, deu match? Agora foi.
terminava aquele beijão assim, que tirava metade da maquiagem dela, a outra metade ficava nele e tal. O cara virava e saía. Eu olhei, aí eu fiquei olhando, né? Falei, aí vai voltar. Não, gente, lá na frente, algumas pessoas à frente, um pouquinho da música, outro. E na mesma intensidade. Eu falava, Senhor, gente, eu sei que eu sou velhinha, mas na minha época a gente dava beijo, claro, oxe, como não? Mas não era assim de maçaneta, de qualquer um, não sei seu nome, vou lá, pelo menos, gente, eu nunca beijei ninguém que eu não soubesse o nome, tá? Eu perdi um pouco, devia ter beijado mais, não, brincadeira. Devia ser uma mulher mais comportada daí. Mas assim, eu nunca conversei com ninguém, eu beijei, que eu não conhecesse, que eu não soubesse quem é. Eu lembro de uma pessoa que uma vez tirou a identidade, o RG, o CPF, eu achei muito engraçado, tipo, parecia pra mim que era uma pessoa boa. E eu comecei a rir, porque eu sempre fui esquisita. E aí, o que você lembra disso? Quando você está beijando alguém, eu não vou falar do beijo, tá? Mas vou falar do abraço. Você está tendo contato com alguém, você está se sentindo acolhido, aquilo te dá a sensação de importância, alguém me amando. Por isso que eles beijam, porque talvez eles não tenham em casa, talvez eles estão frustrados na rua, talvez eles vejam tanta gente sendo amada, menos ele, que nem seja por 40 segundos, eles liberam ocitocina naquele momento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês entendem o que é a alegria barata do inferno? Se você pode ter isso com o Espírito Santo, claro, melhor com a família, dificilmente alguém que vive sozinho. Aprenda, entenda o que Deus quer nos ensinar. Aí eu esqueço o horário, peraí, irmãos. Calma, já desligo. Tenho 10 minutos. Eu tenho mais 2 hormônios, ai Jesus. E aí o terceiro hormônio é a serotonina. Esse hormônio ele é liberado quando nós recordamos momentos felizes. E aí tem um versículo que todos conhecem, que é a Lamentações 3:21, que diz: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Então, quando eu começo a lembrar do que é bom, quando eu trago à minha memória momentos felizes, não sei se você já viu estratégias de aconselhamento ou psicologia, que eles falam, lembra de momentos felizes da sua vida, quando você ganhou um presente, sua formatura, ou sorriso da sua mãe, ou uma comida. Por quê? Porque quando eu estou trazendo à sua memória momentos felizes da sua vida, esse hormônio de serotonina está sendo liberado no seu organismo para te trazer o quê? Bem-estar, para começar a trazer felicidade. Ou não, vão te dar um remedinho e vai fazer aquilo, mas não precisa. A Bíblia nos ensina e nos incumbe de lembrar aquilo que o Senhor Deus fez, aquilo que Ele tem para nós. Então assim, coloque lá, escreva nos versículos, qual é a serotonina do dia? Trazer à memória aquilo que me traz esperança, mas esperança em Deus, não é aqui no feed, tá gente? Não é aqui no feed, vamos falar do feed também. O outro é Salmo 103, 1, 3. Vamos ler junto esses, por favor? Salmo 103, versículo 1 ao 3. Tudo bem aí, Rosilene? Preciso te dar um abraço para te despertar? Não. Bendize, ó minha alma, ou seja, bendize, louve, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim. Olha esse versículo, que coisa mais especial que o salmista está dizendo para mim e está dizendo para você. Bendize, ou seja, bendize quer dizer louve. Louve, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim. O que é tudo que é em mim? Seu cabelo, louve o Senhor? Ai, você ou não? Ai, pastora, mas você... Não, eu só estou lendo a Bíblia, eu só estou querendo que a gente veja o que pode trazer louvor ao Senhor e o que pode tirar o louvor do Senhor. Lembra disso? Vamos ler a Bíblia para que o Senhor nos inspire a entender o que Ele quer nos ensinar. Tudo que é em mim, bendiga o seu... Louve o seu santo nome. Então, o que é tudo que é em mim? O seu corpo? A sua voz? Irmão Edson, o que pode louvar o Senhor hoje? Seu queijo? É uma coisa boa. A bênção de poder trazer finanças para sua família, abençoar a igreja com castanho, isso é bom, não é? Não está bendizendo o nome do Senhor? Porque dali eu imagino que o Senhor glorifique o nome do Senhor, o Senhor dizime, ou o Senhor abençoe sua casa, o Senhor está glorificando o nome dele. Mas e os seus braços que trabalharam? Bendiz o nome do Senhor? Então, é novo ou é velho isso aqui? Salmo, livro de Salmo, minimamente aí mais de 2.000 anos. Tem aí 4.000, né? Porque a gente, enfim. Vamos colocar aí, né? Vou corrigir porque o Mateus e o Pedro já falam, mãe, 4.000, mas vai ficar fácil. E aí continua. Louve a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus
nenhum dos seus benefícios. Hoje as pessoas adoram benefício, né? Benefício de INSS, benefício do meu marido, benefício da minha esposa, benefício de ter filho e tirar foto, olha como meu filho é lindo, benefício de um sapato novo, benefício de um carro novo. Tudo isso, nos servos do Senhor, vem de quem? Vem de quem, gente? Então tudo que você tem é benefício do Senhor? Sim. Aí você vai focar no seu benefício ou nos benefícios do vizinho? Teoricamente, né? Porque quando a gente está olhando as fotinhas lá, a gente está observando o benefício do amiguinho. É isso ou não? Mas aqui é para focar nos benefícios que o Senhor fez para mim. Ou você, pode ser, eu não sou crente o suficiente, o Senhor me perdoa porque eu ainda não tenho esse nível de conversão. Aí eu vejo uma foto de alguém assim, deixa eu pensar, que eu acho que é maravilhosa, esplendorosa, casa maravilhosa, o corpo, a idade, o cabelo, os filhos, sei lá, alguma coisa que causa quase uma inveja que eu tenho que ficar repreendendo em nome de Jesus. Aí eu louvo a Deus pela vida daquela pessoa, mas é muito rápido. Quando alguma coisa me traz assim, eu falo, Senhor, abençoa aquela pessoa e que eu seja digna disso também. Senhor, não me deixe perder. Isso é uma oração muito especial, porque dizer, eu não tenho inveja, eu não estou nem aí. Gente, não, irmão, já 2 pecados, inveja e mentira. Não faça isso com você não, tá? Mas, fala, Senhor, abençoe aquela pessoa, que aquilo seja uma verdade, mas eu como filha, assim, eu não quero menos que isso. Então, me capacite para tal, porque não é Papai Noel não, tá? Você não vai estender o bilhetinho na oração e falar, Senhor, tu deu para amiguinha, não. Me capacite para tal, me movimente para tal. Tudo bem? Sim. Mas você só vai fazer essa oração, você vai passar o dia clamando e louvando ao Senhor pelos benefícios daquela vida, vai? Não vai. Né? Não vai. Enfim, último. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Iniquidades é mancada, é pecado, é erro, é roubo do tempo precioso que você deveria dar para ele, que você dá para qualquer outra coisa. Ele sabe o que você está fazendo. Ai, Deus não está vendo que eu estou aqui no feed. Será, gente? Que ele, na hora que você entra na rede social, você faz uma oração, fala, Senhor, agora o Senhor não esteja aqui comigo, não olhe. Vocês acham que funciona essa oração? Não rola, né? Ou aquele que apronta tudo na rua, mas a minha mãe e meu pai não sabem. Só Deus. Ai, tudo bem, né? Cada um responde para quem de direito. Volta o primeiro. O 2. Não, o 2. Bendize, louve a minha alma, Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Os benefícios do Senhor, Ele perdoa meus pecados. O 3, por favor. Ele é o que perdoa os meus pecados, as minhas mancadas, os meus erros até aqui e sara todas as minhas enfermidades físicas, minhas enfermidades emocionais, minhas enfermidades relacionais, minhas enfermidades de memória. Você pode estar inflamado e cheio de doenças das suas memórias, das suas lembranças, das comparações que você faz com outras pessoas. Não coloque enfermidades de um termo mais tradicional, que seria uma doença física. Eu estou com o braço doendo, com qualquer coisa. Não, o Senhor cura todas as nossas enfermidades. Vocês creem nisso? Gente, não tem problema não, qualquer coisa vem para cá. Isso. Ixi, tá bom. Tudo bem? Vocês estão comigo? Sim. Pense em alguma enfermidade não tradicional que você não oraria. O quê? Eu estou com vergonha porque eu pedi uma coisa para o Senhor e agora eu estou arrependido do que eu pedi. É uma enfermidade espiritual. Eu estou sofrendo por aquilo, eu estou doente por aquilo. Tudo bem, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Uma enfermidade por memória, eu não consigo perdoar aquela pessoa. É uma enfermidade, é ou não é, gente? Sim. É uma enfermidade financeira. Eu tenho tantas coisas, mas eu só foco no que eu não tenho. Meu Deus, eu não tenho, eu não consigo. Porque eu tenho um carro, mas está velho. Eu tenho isso, mas está ruim. Pensa numa enfermidade. Pensa numa enfermidade. Pensa naquelas pessoas que você julga, que você acha que devia ser melhor, que você investe tempo de raiva e de julgamento. É uma enfermidade. Não julgue as pessoas, você não viu a vida delas e outras, elas vão ter que prestar conta diante do Senhor. Então, não. Por que você está doente? Porque você não consegue perdoar a bancada do outro. Esse é uma bancada do outro. Isso não é um problema seu. Perdoe. Não consigo. Está doente. Porque nós tivemos grandes bancadas com a política. Então tem pessoas que não conseguem perdoar nem o Bolsonaro, nem o Lula. A gente perdoa, isso não é um problema de vocês. Vocês decidem o que vocês podem fazer. Votem, concordem ou discordem. Agora perdoa. Mas o cara é isso, o cara é aquilo. O problema dele. O meu é de clamar por ele, porque a Bíblia já fala sobre as nossas autoridades. E independente de ser político, eu tenho que perdoá-lo. Senhor, tenha misericórdia. Nossa, que oração difícil. Você está doente. Eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo, eu tenho um relacionamento, eu tenho
alguém do meu profissional, da minha família, que eu não aceito a pessoa, é uma coisa estranha. Perdoa, você não tem nada com isso. Tudo bem, igreja? Vocês estão comigo aqui? Amém. Então, essas enfermidades precisam ser curadas por Deus? Vocês concordam comigo? Amém? Amém. Então, vamos encerrar. Eu tenho logo quantos minutos? Gente, não tem mais. A dopamina, essa é a mais perigosa de todas. Por quê? É aquela que ela tem um efeito rápido. Ela é liberada com recompensas imediatas. Então, essa dopamina, ela vai te viciando. Onde ela vicia? Em doce, em pessoas, em feed, em figurinhas, em likes, em alguém que valida a sua roupa. Qualquer coisa que te traga alegria, que te traz motivação, que seja rápido, mesmo que seja pequeno, ela é altamente viciante. A dopamina é um hormônio do céu que o diabo tem usado de forma indiscriminada no nosso meio, porque você passa mais tempo no feed. O feed é altamente, foi feito um estudo que é de pessoas nos feeds, ou seja, nas redes sociais. As doses de dopamina nos primeiros 5 minutos eram absurdas. A pessoa, por que a gente fica meia hora, 20 minutos, 40, 50, 2 horas, todo dia? Por que eu fico com a extensão da mão? Porque quando eu vejo lá, nossa, chegou o WhatsApp, pode ser que seja alguém me dando uma boa notícia, pode ser alguém que eu amo, pode ser o dinheiro, pode ser o Pix. Isso é dopamina barata. Você passa o tempo todo esperando alguma coisa acontecer de forma rápida, então você não consegue se concentrar. Vocês estão comigo aqui? Amém. Então, irmãos, tenham consciência do que o diabo está fazendo no meio de nós, nos viciando numa alegria barata, uma alegria que nos tira de diante de Deus. Ai, pastora, mas eu não vou ver. Veja, mas tenha essa consciência. Ó, eu vou colocar no meu celular 15 minutos, tá bom. Gente, o que você vai achar mais que 15 minutos que você não consegue orar 15 minutos? Ou faz assim, ó, eu fico na rede social, o tempo que eu conseguir ficar lendo a Bíblia, orando, aí como eu leio, leia a Bíblia, o Espírito Santo vai trabalhar em você. Se eu ficar 15 minutos no Instagram, eu tenho que ficar 15 minutos lendo a Bíblia. Se eu ficar 15 minutos no Facebook, eu tenho que ficar 15 minutos ouvindo o hino parado, não ouvindo o hino e aqui no feed não, tá, gente? É ouvindo o hino, ouvindo a letra, falando com o Senhor, vendo o que o Espírito Santo traz para você. Porque eu acredito que o desejo do nosso coração é viver a alegria do Senhor. E esse vai nos trazer forças para os dias difíceis. Porque isso não nos isenta de problemas nem de desafios. Isso nos traz descargas que o Senhor deixou dentro de nós, para que a alegria nos ajude a ter o próximo passo, a viver mais uma hora, a viver mais um dia. Vocês estão comigo aqui? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Vamos ficar em pé, por favor. A leitura diária, ela traz benefícios incontáveis. A meditação, os estudiosos colocam lá como meditação e oração liberam dopamina de forma muito rápida. Então a Bíblia, nos primeiros minutos que você começar a ler, mesmo que você não entenda, mas que você pense como estou lendo o meu manual, crendo que o Espírito Santo vai falar comigo, como a minha manicure falou, eu sei que Deus de alguma maneira tem esse descanso, eu estou obedecendo. A palavra sobre os dízimos e ofertas, sobre obediência. A palavra do Senhor diz, meditai e orai. A palavra de Deus diz, alegre-se. Outras vezes eu digo, alegre-se. Como é que eu me alegro? Eu te dei 4 coisas que podem trazer alegria para a sua vida. E todas elas ligadas ao que o Senhor tem para mudar a situação daquele momento. Ah, mas eu estou doente. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Ah, mas peraí, deixa eu lembrar quando o Senhor me curou. Ah, mas deixa eu me movimentar para começar a liberar os hormônios, para que o Senhor me traga alegria para viver melhor. Entendam, igreja do Senhor. Deus tem cura para nós. Deus tem coisas especiais, está dentro de nós. Não deixe o diabo usar isso para te dar felicidade barata, felicidade regada a vício, regada a comparação, regada a sensação de que nunca sou o suficiente, nunca serei feliz e nunca terei aquilo. Porque eles podem ter alguma coisa, mas ninguém tem tudo. Parte daquilo é mentira do inferno. Parte daquilo vem de filtro. Parte daquilo vem de mentiras. Mas isso a gente precisa repetir pra gente. Não adianta eu olhar para uma fotozinha lá e falar, nossa, essa blogueira é sensacional. Nós temos estudos bem discretos sobre os influencers
A quantidade de influencer no mundo em depressão, síndrome do pânico e causando suicídio. Por quê? Porque viciaram em dopamina barata de estimular alguém. Alguém aí pôs um like, a outro põe um dislike, ela já entra em loucura. Gente, que vida é essa? É mentira. Mas na foto ela está esplendorosa e daqui a pouco ela se matou. Amém? Temos o quarteto da felicidade que o Senhor colocou em nós. Temos o Espírito Santo que nos ajuda a motivar disso. E temos a Bíblia que nos ensinou lá no começo como agir. Amém? Vamos colocar a mão no nosso coração. Vamos falar, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, nosso conselheiro. João 14, 26 diz assim: mas o conselheiro, fiquem com os olhos fechados e pensem nesse versículo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, que já enviou, ali havia uma promessa, ele já enviou, já está em você, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse, de tudo que o Senhor tem para nós. Peça ao Espírito Santo de Deus, clamem a Ele, fala: Espírito Santo, antes de ativar o quarteto que o Senhor já deixou na minha vida, porque se o Senhor fez em mim, o Senhor projetou na minha saúde, me ajuda a clamar a Ti para isso. Espírito Santo, nós viemos aqui nesta manhã porque desejamos aprender mais de Ti. A Tua palavra foi lida e foi ensinada, Pai. Que isso possa, Senhor, virar frutos, trazer crescimento, trazer conversões diárias da nossa vida para Te adorar melhor, para viver melhor, para entender que Tu és um Deus de consolo, um Deus de vitória, um Deus de alegria, mas é em Ti que nós recebemos e vivemos tudo isso. Traz paz ao coração de todos que estão aqui nesta manhã. Traz uma semana de vitórias. Quando vierem as lutas, que eles lembrem de Ti. Quando vierem as dores, que eles lembrem de Ti. Quando vierem os vícios do inferno que tem roubado a nossa paz, que tem roubado a nossa vida através de coisas eletrônicas que são tão úteis para nós, Pai. Que possamos ter equilíbrio, Senhor. Eu não peço que eles tenham uma vida chata. Não peço que eles joguem fora seus celulares, que eles não vejam as redes sociais. Eu peço que o Senhor nos traga equilíbrio ao Teu povo. Equilíbrio em saber que a fonte da nossa alegria vem de Ti. E as outras coisas devem ter seu lugar de forma muito econômica, de forma muito secundária. A nossa primeira ação não é ligar um equipamento eletrônico. Que a nossa primeira ação seja dar bom dia a Ti e glorificar pelo dia que iremos viver. Em nome de Jesus, que eu clamo pela vida deles, pela minha vida, e entrego cada um em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que nós possamos aprender a usufruir das ferramentas que Deus tem nos entregado em nossas mãos. Que não seja só um culto, mas que nós possamos lembrar dos exercícios que foram propostos aqui nessa manhã. Que nós possamos transformar os nossos hábitos e o nosso dia a dia, conforme diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, antes de sair, não esqueça, temos ali o doce especial da Juliana. Tá sumindo o pote aí não, né? Então, passem lá, façam a sua oferta, usufrua da gostosura que é o doce. Tem gente encomendando aqui comigo, ó. Vai ser para nós. Pô, o outro não acabou, irmão. Bagunça, hein? Domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor. Será dia dos pais, será um dia muito especial, então estaremos todos aqui reunidos, louvando o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este domingo, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por falar em nossos corações, ó Pai, que nós possamos sair daqui ainda mais cheios do que entramos, Senhor, e convictos. Existe um Deus que cuida de nós, que cuida dos nossos hormônios, ó Pai, e que nos leva, Senhor, à Tua presença, Senhor, de forma gloriosa, que enche o nosso coração e indica tudo aquilo que nós precisamos. Por favor de Deus, que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo e que a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje, durante toda a semana e até a volta de Jesus. Amém.